O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi um livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, mas tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor. Aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Olá, boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam bem, que estejam em paz. Esse é o desejo do nosso coração. Mais uma vez eu agradeço o convite, uma alegria participar das atividades da Casa de Tio Ormindo. E nessa noite de hoje, para falarmos um pouquinho, conversarmos um pouquinho sobre um tema que está presente inclusive em uma obra básica, referencial do saber espírita, que é o Livro dos Médiuns, e o tema é o necessário e o supérfluo. Bom, vamos apenas conversar colocando algumas reflexões, porque me parece que esse é um tema que não envolve categorias que sejam desconhecidas. É um tema que está presente na vida. A gente sempre se move, não é? E vai construindo nossos passos considerando aquilo que está no campo de nossas necessidades.
Então vamos fazer algumas reflexões. A começar pelo fato de não distanciarmos o que acontece no campo do fenômeno mediúnico e a partir daí a repercussão que esse fenômeno gera em relação a essas nossas reflexões do que está no campo de nossas vidas, não apenas no seu sentido biológico em relação ao funcionamento de nossos corpos ou da vida de um modo geral, do que caracteriza a vida, mas em nossa vida social, nos aspectos subjetivos que representam os nossos valores e a partir daí na nossa própria praxis, na nossa prática, vamos falar assim, comunitária, de nossa vida, portanto, em comunidade, nas nossas relações, naquilo que vai compor os nossos projetos, os nossos sonhos. Porque vejam, se eu vejo um espírito, se eu tenho uma experiência de natureza mediúnica, seja pessoal, ou seja, de um contato com algum médium, e se for uma experiência de tal maneira que produz em mim, como consequência, uma fé ou um fortalecimento da fé acerca da continuidade da vida, da existência do mundo espiritual, da dimensão espiritual, de que somos espíritos. Então, se eu passo a ter uma convicção mais consolidada a partir das experiências que eu vou tendo acerca justamente da dimensão espiritual da vida, isso traz também algumas consequências. Isso vai produzir certas mudanças, pelo menos deve produzir certas mudanças que têm implicações sobre a forma como nós passamos a ver a vida. Porque de imediato nós já temos uma perspectiva de que continuamos existindo mesmo após a morte do corpo, preservando assim aquilo que nos identifica como individualidades, as nossas memórias, a nossa atividade consciente, né, as nossas vivências afetivas. Então preservamos aquilo que nós entendemos que nos constitui e passamos assim a ter uma condição que preserva a nossa consciência em um contexto que é de certo modo novo, não é mais com a manifestação desse corpo que nós conhecemos e com toda a sua estrutura que inclusive possibilita a manifestação da vida e as manifestações subjetivas da vida. Então, isso já indica uma mudança. Então nós já passamos a perceber, a morte não põe fim em tudo. Tá? Então, com essa visão, nós podemos a partir daí passar a pensar sobre o que nos acontece a todo instante, o que inclusive vai repercutindo em nosso campo de projetos, de realizações, como sonhos que buscamos alcançar, porque assim vamos pensando o que é de fato que eu estou buscando, o que é que eu estou construindo ao longo da minha vida, como eu vou vivendo cada coisa que me acontece, considerando que a vida continua. Eu posso passar a fazer e devo fazer essa reflexão. É uma reflexão que se torna até necessária, diante justamente dessa perspectiva da continuidade da vida. Ora, então se eu passo a pensar sobre isso, eu começo também a considerar o que é mais ou menos importante para mim. O que é mais ou menos importante para a vida. Se a vida continua, se segue, então, de fato, o que é que mais vale a pena? O que é que mais deve demandar as minhas forças, o gasto das minhas energias, onde eu devo centrar os meus esforços, como eu devo conduzir os meus passos, considerando justamente o que vai ficar. É claro que essa não é uma reflexão comum, mesmo quando se tem uma convicção acerca da continuidade da vida. A pessoa pode pensar assim, nossa, a vida continua, o espírito existe, e pronto, ficar só nisso. Não há desdobramentos, não há assim uma reflexão garantida
acerca de questões pertinentes à vida, inclusive no que diz respeito às nossas necessidades. Eu posso pensar o que é mesmo necessário para mim, mas em primeiro lugar é interessante pensar sobre quais são as minhas necessidades. Isso é algo muito interessante, porque diz respeito inclusive à minha própria perspectiva de vida. Então, vejam como a questão do fenômeno mediúnico ela não está dissociada, não se tem uma ruptura em relação a esse pensar sobre a vida, o que está inclusive no campo de nossas necessidades, do que nos move. Então não há uma separação. Se a gente fala sobre o fenômeno tem essas repercussões. Se eu vejo um espírito, se eu recebo uma carta consoladora, se eu recebo uma mensagem, né, se eu tenho algum tipo de experiência que me diz assim, olha, agora eu tenho certeza absoluta de que a vida continua após a morte. Então nós não podemos fazer essa divisão, é algo que está implicado no próprio fenômeno, essa repercussão que está no campo de nossas reflexões sobre a vida e, é claro, naquilo que diz respeito aos nossos valores, ao nosso livre-arbítrio, que está assim na dimensão do que chamamos de ética. Então, eu acho interessante quando nós falamos sobre isso, ao observar em algumas situações, em alguns contextos, como no meio espírita há às vezes uma ideia de que a questão da necessidade se refere muito mais a aspectos materiais da vida. De fato se refere a isso também, não é? Mas, às vezes, quando se fala assim, quais as suas necessidades, aí há uma reflexão que se faz de uma forma mais restrita àquilo que está no campo das necessidades materiais. Eu vou dar um exemplo acerca dessa forma que nós podemos encontrar, não vou dizer que é comum, não vou dizer que é geral, mas que nós podemos encontrar essa forma de pensar. Mesmo quando se tem a perspectiva da continuidade da vida, da existência do mundo espiritual. Uma vez eu estava participando de um evento espírita era um evento para coordenadores, presidentes de instituições espíritas, de centros espíritas. Eu estava participando dessa atividade, foi uma atividade federativa inclusive, e aí a pessoa que estava fazendo a palestra, eu vou evitar falar os nomes, tá bom? Aqui não tem necessidade. A pessoa que estava fazendo a palestra chegou num ponto em que começou a falar sobre esse tema que está no Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação, capítulo 5º, da terceira parte, que trata das chamadas leis morais, leis naturais ou leis morais. E ao falar sobre necessidade, esse palestrante chegou para uma pessoa que estava sentado bem à minha frente, era um senhor, e perguntou, quais são as suas necessidades? Ele de imediato respondeu, nenhuma, não tenho mais nenhuma necessidade. E o palestrante inclusive ficou até surpreso com essa resposta, né? Fez uma brincadeira que eu não me lembro exatamente qual foi na época, mas foi uma resposta que indicou ali em minha compreensão uma visão mais restrita acerca da questão das necessidades a um campo de apego, de vínculo com determinados aspectos materiais da vida. Então se a pessoa diz assim, eu não tenho mais nenhuma necessidade, naquele contexto está querendo dizer assim, eu não estou mais apegado a bens materiais, a minha vida está bem organizada, então tenho meu trabalho, tenho minha fonte de sustento, tenho minha família, então está tudo organizado, tudo certinho, não tenho necessidades, não sofro por conta disso, eu estou bem. Mas, veja só, será que nós podemos, de fato, ter uma vida onde não exista nenhuma necessidade? Porque as necessidades, elas vêm de uma forma constante, queiramos ou não. A pessoa pode, por exemplo, ter uma necessidade até básica, fisiológica, a necessidade de ir ao banheiro, necessidade de se alimentar, necessidade de beber água, a necessidade de se proteger do frio, a necessidade de estar em contato com outras pessoas também,
de um convívio social, pode ter a necessidade, inclusive, do que diz respeito até ao nosso modo de vida, a forma como nos organizamos e como a partir daí nos comunicamos, considerando as tecnologias que são disponíveis. Eu posso ter a necessidade de fazer uma ligação, de passar uma mensagem para uma pessoa que está distante e com quem eu já não falo há algum tempo, uma pessoa querida, então eu posso sentir essa necessidade, eu vou e faço. Veja como a necessidade está presente nas pequenas coisas, e desse modo não é algo que está dissociado da vida. Nós vamos ali encontrando necessidades que inclusive nos movem, que vão nos movendo, que vão nos levando até um processo dinâmico no nosso próprio viver. Então nós temos necessidades que estão presentes das suas mais variadas formas, em primeiro lugar nos próprios aspectos materiais e no que diz respeito às questões relativas à própria vida. Então esse é o primeiro aspecto, né? Que nós temos de fato nossas necessidades que estão sempre presentes. De modo que se eu disser não tenho nenhuma necessidade, essa é uma resposta que está enviesada por conta desse olhar que é mais restrito acerca da questão da necessidade para uma forma de pensar valorativa acerca do apego às coisas. Então eu digo assim, eu não tenho mais nenhuma necessidade, como quem quer dizer, não estou apegado a nada, estou satisfeito, minha vida está tranquila, organizada, eu vivo mais para as questões espirituais, então eu não estou aflito por conta da necessidade de ter, de posse. Então para mim o importante é o ser. Então cuidado para que essa ideia ela não nos distancie do que de fato nós precisamos fazer em termos de nossas reflexões acerca daquilo que compõe as nossas necessidades, desde as necessidades mais materiais mesmo da vida, que se fazem presentes a todo instante. Eu posso ter necessidade de pagar uma conta, eu posso ter necessidade de poder fazer isso, é claro, eu posso ter necessidades que são prontamente atendidas diante das minhas condições, mas elas estão sempre presentes. Pois bem, nesse sentido, nós podemos fazer esse exercício que eu coloquei no início, de pensar sobre a importância das nossas necessidades, como se fizéssemos assim uma espécie de gradação. Eu tenho necessidades? Tenho. Quais são as minhas necessidades? E quais são as necessidades mais importantes? Quais são as necessidades que de fato são importantes, não considerando nesse momento como análise a vida, mas diante das minhas escolhas. Então eu faço de uma determinada necessidade um projeto de vida, então qual é essa necessidade? Por que ela é tão importante? Se eu faço essa reflexão considerando a existência da dimensão espiritual, considerando que eu sou espírito, então devo pensar, essa minha necessidade ela é tão importante assim, a ponto de centrar tantas forças, tantos esforços, de dar a minha energia para que ela se realize, e como ela vai repercutir nessa continuidade da vida. Como espírito, o que é que eu vou levar de fato? Como é que eu vou aproveitar? Como é que isso vai me constituir? E é interessante lembrar de Jesus quando ele diz o seguinte, que nós devemos acumular ou buscar os tesouros que não podem ser consumidos nem pela traça, nem pela ferrugem, nem podem ser roubados de nenhum de nós. Pois onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Veja como é interessante quando ele diz isso, não é? Então precisamos ali buscar os tesouros que não podem ser consumidos nem pela traça, nem pela ferrugem. Muito bem, nesse sentido se pode pensar então os aspectos materiais, porque os bens materiais são consumidos pela traça, pela ferrugem, podem ser roubados, não valem nada. Calma. Não significa dizer que eles não tenham nenhuma serventia, não sejam importantes. São importantes em primeiro plano em relação à nossa vida social, em relação à forma como nos organizamos, às necessidades básicas que nós temos. Então, os aspectos materiais são importantes, inclusive que se referem também
ou estão envolvidos em nossos sonhos. Se eu tenho a necessidade de trabalhar, de me sustentar, mas se eu busco uma atividade que me realize e que me traga justamente uma condição de conforto, então veja, eu estou pensando em aspectos materiais, tá? Mas para além deles, há aí também uma busca que se refere a uma realização pessoal que vai seguir como um tesouro que não pode ser consumido nem pela traça nem pela ferrugem, comigo na minha jornada espiritual ao longo do tempo. É o que me constitui. Então, dessa maneira, a gente não faz uma ruptura também com os aspectos materiais da vida. Não é um apego à matéria, mas cuidado para a gente não fazer de forma imediata essa ruptura, tá? Essa separação por completo. É interessante pensar numa poesia que me ocorreu aqui, que eu me lembro, inclusive cujo título é Memória. É uma poesia de Carlos Drummond de Andrade que está no seu livro Claro Enigma. Em Memória ele diz assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido é com L, não é? Então ouvido como esquecimento. Então nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. Eu vou repetir porque eu estraguei a poesia. Eu fui dizer o significado de ouvido e aí houve um corte, né? Então eu vou começar do início para seguir até o fim, tá bom? Novamente. Espero que eu me lembre agora, desde o início. Então ele diz assim, agora eu já me esqueci, mas eu vou me recordar só um instantinho para que chegue a informação, porque eu fiz essa interrupção e acabei perdendo da memória essa poesia cujo título se chama Memória. Então ele diz assim, agora veio: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Vejam como as duas últimas estrofes são muito interessantes em relação a essa reflexão, quando ele diz assim, na penúltima, as coisas tangíveis, as coisas que são materiais, concretas, que nós tocamos, que nós vemos, né? Que alcançam, portanto, os nossos sentidos manifestados pelo corpo, ou através do corpo. Então ele diz assim, as coisas tangíveis, essas coisas concretas, tornam-se insensíveis à palma da mão. Então se eu pego, por exemplo, um objeto, um livro, né? Então vou pegar um livrinho que está aqui, o Livro dos Espíritos inclusive, então se eu pego um livrinho, bom, isso é uma coisa material, então eu posso tocar, assim como eu posso tocar em uma cadeira, posso tocar na parede, posso tocar na roupa. Elas não trazem consigo uma sensibilidade, algo que vai me suscitar de imediato nessa relação algum sentimento, pelo simples contato com essas coisas, pela sensação imediata que elas podem provocar. Pode provocar sensação de calor, de frio, se é rugoso, se é liso, enfim, pode provocar algumas sensações, mas quando ele diz assim, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Então não é o que sensibiliza. Aí ele diz, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. As coisas que têm fim, as coisas que acabam, então uma memória de algo que eu vivenciei, de algo, portanto, que constitui a minha própria história, no nascimento de um filho, por exemplo, ou então algum evento assim de realização pessoal, uma formatura, ou apenas um momento de uma conversa que tocou o coração com alguém que se ama, em um determinado contexto, uma festa simples, algum acontecimento, alguma expressão de gratidão, coisas simples, pequenas da vida, que se acabaram, mas na verdade continuam. E ele diz, as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Aí se eu pego um elemento material, se eu pego um anel, se eu pego um livro, simples livro, mas se foi alguém que me deu com muito carinho, com muito amor, isso me remete àquela lembrança, então esse elemento material, ele também é importante. Ele também acaba integrando aquilo que está no campo dos meus valores, mas porque ele passa a ter uma história, que me constitui, que está presente. Então mesmo que ele passe, que se acabe, eu posso deixar velhinho, posso deixar se acabando, mas veja como os elementos materiais eles podem e costumam estar presentes
na constituição de nossos tesouros que não podem ser consumidos nem pela traça nem pela ferrugem. Então cuidado para a gente não fazer uma ruptura absoluta com os aspectos materiais da vida. E acharmos que a busca também da satisfação material é um pecado, é como se fosse algo que se opõe de forma imediata, não é, e completa à busca da espiritualidade. Então a gente precisa ter esse cuidado, ao que me parece. Tanto é assim que quando Kardec vai aqui conversar com os espíritos, no livro dos Espíritos sobre o necessário e supérfluo, ele começa perguntando na questão 715 o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Veja, ele não diz se existe necessidade ou não, se a necessidade pode ser atendida por completo. Ele diz sobre o limite do necessário. Logo, já há uma pressuposição na pergunta de que a necessidade ela sempre está presente. Mas qual o limite? É interessante perguntar isso porque nós podemos pensar, temos muitas ou poucas necessidades? É claro que é preciso ter um parâmetro para isso, não é? A gente precisa saber se eu tenho, vamos dizer, na minha lista, ali eu coloquei ali, vamos dizer, 50 necessidades que eu tenho. Ou então coloquei 10, é muito ou é pouco? É muito diante do que? É pouco diante do que? Então, assim, é algo que não dá para a gente estabelecer um número específico para dizer se é muito ou pouco, mas há uma percepção pessoal que pode nos indicar: nossa, eu tenho muitas necessidades. Ou então dizer: eu não tenho tantas necessidades assim. Ou aquilo que está no campo das minhas necessidades mais profundas não são tão numerosas. Das necessidades, portanto, que estão no campo dos meus anseios por uma realização pessoal. Então a pergunta dele não é se existe a necessidade, se a necessidade pode ser satisfeita por completo, é o limite do necessário. Qual o limite? E nesse sentido, como eu estava dizendo antes, é interessante resgatar o que alguns filósofos dizem. Primeiro, um autor que é conhecido no meio espírita, que é Leon Denis. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, já quase no finalzinho, ele vai dizer que tem uma frase que é muito bonita, ele diz assim: ter poucas necessidades é também uma forma de riqueza. Mas Leon Denis não é o primeiro a dizer isso. Um filósofo grego chamado Epicuro, que fundou uma escola, na verdade a sua escola, que era um jardim, onde ele se reunia com seus amigos e a partir daí escreveu a sua filosofia, que ficou conhecida como epicurismo, que fala sobre a possibilidade de alcançarmos uma condição de serenidade, de paz, de realização através do prazer, mas de um prazer equilibrado. Há uma interpretação equivocada acerca de Epicuro normalmente, não é? E se coloca o epicurismo como uma busca por si só de prazer, do prazer, né? Como uma expressão hedonista, e não é bem assim. Mas enfim, o fato é que ele diz o seguinte: Epicuro, lá no século IV a.C., ele vai dizer que não é a posse que vai nos garantir, não é a quantidade de coisas que possuímos, as posses materiais, que vai nos garantir uma condição de riqueza, mas o quanto de necessidade nós carregamos conosco, quanto de necessidade se tem consigo. Então é basicamente o mesmo que diz Leon Denis. Então a riqueza não está na quantidade de posses que nós temos, mas em ter poucas necessidades. Quanto mais necessidade se tem, talvez maior seja a aflição diante da vida para atender a tanta necessidade. Aí Kardec pergunta, voltando à questão 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta dos espíritos é a seguinte: o sensato conhece por intuição. Veja só, quando se fala por intuição, não é um conhecimento que vem pelas vias lógicas do raciocínio, não é pela razão. Tá? A intuição é diferente, é um processo cognitivo que é diferente de um conhecimento que não se dá por essas vias da razão, da gente compreender de uma forma lógica o mecanismo das coisas. Como diria um filósofo que vai falar um pouquinho sobre a intuição, chamado Henri Bergson. Bergson vai dizer: a intuição é como uma vaga que nos toma.
Então que nos toma e nos leva a uma outra forma de olhar para a vida. É um aprendizado que se dá, portanto, por uma via que é diferente, uma via chamada intuitiva. Então, a forma de aprendizado, mas que se exercita também, que pode ser estimulado, que pode ser, inclusive, buscado, na medida em que nós entendemos que as vivências que passamos a cultivar ao longo do tempo podem nos enriquecer de tal modo que certas intuições elas sejam recorrentes. Se eu passo a viver a arte, por exemplo, a exercitar a poesia com frequência, a fazer leituras, eu posso ter uma predisposição maior a vivenciar intuições que enriqueçam essas minhas buscas relacionadas a essa manifestação artística. Então nós podemos exercitar através das nossas buscas, em função do nosso trabalho, para que aquele conteúdo ele esteja mais presente em nosso viver, que seja mais constante em nossas ideias, em nossas reflexões. Se eu, por exemplo, penso na espiritualidade, então quais são as minhas buscas em relação à espiritualidade? Como isso é exercitado ao longo do tempo em minha vida? Nesse sentido, portanto, eu posso estar mais predisposto ou não a receber intuições. Então, veja, a resposta dos espíritos é: o sensato conhece por intuição. Então, por intuição, mas para aqueles que têm uma sensatez perante a vida. Então, se eu não sou movido normalmente por meus próprios impulsos, se as minhas carências afetivas elas não estão de uma forma mais arraigada e determinando minhas escolhas, meus comportamentos, se não estão assim tão presentes, se eu tenho, portanto, uma margem de liberdade que me dê mais plenitude, para que eu saiba quais são as minhas próprias carências, compreenda os meus medos e saiba justamente como lidar com eles, e a partir daí abrir um campo maior para a manifestação da sensatez, eu passo a ter intuição acerca daquilo que de fato é necessário, o limite do necessário. Veja, o limite do necessário. Então ele diz: o sensato conhece por intuição. E muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Veja como é interessante, às vezes a gente vê na relação com os filhos, em determinado momento da vida, na infância, uma gula diante de certos alimentos, né? Então eu tenho um filho, por exemplo, de 9 anos, e às vezes diante de algo que ele gosta muito, então ele pode comer, como já aconteceu algumas vezes, comer, e se não tiver alguém que diga assim: olha, pare porque já chega, né? Então pode comer a tal ponto, como já aconteceu, de passar mal, dizer assim: olha, você comeu demais, então não soube o limite do necessário, passou do ponto, como se diz. E aí pode sofrer com isso. E após sofrer as consequências, aí pode compreender então que não se deve, no caso desse exemplo, exagerar, né? Então preciso respeitar certos limites. Se a gente não respeita, vem as consequências que nos fazem sofrer diante desse desrespeito dos limites do necessário, e assim vem o aprendizado, mas o aprendizado pela dor. Não aprendizado que vem por conta dessa intuição, na manifestação da sensatez diante do que cultivamos como exercício ao longo de nossas vidas. Tá bom? Então vejam que Kardec faz essa pergunta sobre o limite do necessário, os espíritos respondem, considerando inclusive a partir daí o que nós vamos aprendendo e levando como uma bagagem pessoal que nos constitui e que não pode se perder mesmo após a morte do corpo. E nesse caso, ao falarmos dessas necessidades, sobre o limite das necessidades, é interessante pensar não apenas no limite em relação a todas as necessidades que nos acontecem, mas inclusive na quantidade. Se eu falei de limite em relação às nossas necessidades, a necessidade de se alimentar. Se eu passo do limite, aí eu sofro as consequências, mas eu sempre vou ter a necessidade de me alimentar. Agora,
Se eu tenho, vamos dizer, 50 necessidades que eu elenquei, eu tenho necessidade de alcançar uma condição melhor de trabalho, tenho necessidade de me casar, tenho necessidade de ter filhos, tenho necessidade de melhorar minha condição física, aí eu vou relacionando todas as necessidades que eu tenho. Cada um pode fazer isso. Aí eu posso dizer assim, nossa, mas eu tenho muitas necessidades. Qual o limite delas? Eu posso cortar algumas? Algumas não são tão importantes, são supérfluas. Como é que eu posso considerar se são supérfluas ou não? E aí vem um aspecto que é importante também considerarmos. Se nós tivermos, inclusive como exercício frequente, uma reflexão que nos permita enxergar necessidades que são mais subjetivas. Necessidades que às vezes nem enxergamos. E eu vou dar um exemplo através de uma história pequenininha. Não tem um autor conhecido, mas a história diz assim. Eu posso até mudar, tá bom? Assim, um pouquinho, quem quiser pesquisar depois pode ter alguma mudança, mas a história basicamente é a seguinte. 2 monges estavam viajando de volta ao templo onde viviam. E nessa viagem de volta, passaram por um lugar onde encontraram uma jovem muito bonita, que estava com um vestido muito bonito e que tentava atravessar um riacho, um pequeno riacho. Mas ela estava sem conseguir atravessar por conta do medo de molhar o vestido. Vendo isso, identificando essa sua dificuldade, um dos monges foi até essa jovem e ofereceu ajuda e disse a ela, se você quiser, eu te ajudo a atravessar esse riacho. Ela aceitou a ajuda, então ele a tomou pelos braços, carregou aquela jovem nos braços, atravessou o riacho, a deixou na outra margem e aí então retornou e seguiu viagem com seu companheiro monge. Seguiram a viagem em silêncio e ao chegarem no templo, o outro monge, começou a conversar com esse que ofereceu ajuda à jovem e disse a ele o seguinte, olha, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito o que você fez. E ele disse, como assim? O que é que eu não deveria exatamente ter feito? E então outro monge disse a ele, você não deveria ter carregado aquela jovem nos seus braços, porque nós somos monges e em nossa ordem não é permitido um contato físico com uma mulher. Aí então o monge que havia carregado aquela jovem disse a ele, meu irmão, eu a carreguei em uma margem e a deixei na outra margem. Eu a tomei em meus braços em uma margem, atravessei o riacho e a deixei na outra margem. Mas você a carrega consigo até agora. Você não deixou aquela jovem na outra margem, mas ela está contigo até esse momento. Então veja que essa história é uma história pequena, simples, mas é interessante porque ela evidencia, considerando essa nossa conversa, essa reflexão, aquilo que está no campo da necessidade daquele monge que repreendeu o seu irmão de monastério, o seu irmão de fé, ao dizer justamente que ele não deveria ter tocado em uma mulher. E nessa história, na verdade, quem estava ali incomodado com aquilo foi ele por conta do seu desejo de carregar aquela mulher, e o desejo de tal forma, uma necessidade de tal forma presente, mas não vista, que ele transformou essa necessidade em um mecanismo de repreensão em relação a si mesmo, de repreensão em relação ao seu irmão. De modo que se tornou aí uma necessidade não devidamente trabalhada, nem identificada em primeiro lugar, e não trabalhada, e por isso acabou se expressando como um problema dentro dessa história, nesse pequeno contexto da história contada. Não é? Então o monge carregava aquela jovem consigo até aquele momento. Qual era a sua necessidade? Não é? Então nem enxergava, são necessidades mais profundas. Então é interessante fazermos esse exercício. O que é que nos move? Quais são as nossas necessidades? Não é? Por que fazemos determinadas escolhas? Para então pensarmos no limite em relação à importância que vamos dando a essas necessidades.
Olha, eu precisava então carregar, eu queria, o meu desejo era carregar aquela jovem. Essa era uma necessidade que se manifestou. Mas se eu penso, se eu entendo isso, se eu passo a compreender essa necessidade, eu passo a saber lidar melhor também com ela. Inclusive até dizer para mim mesmo se ela é tão importante ou não quanto eu considero. Se eu preciso trabalhar para que ela não se faça tão presente, para que ela não acabe repercutindo em mim de tal modo que me faça perder o controle, que me faça repreender aquele que está ao meu lado apenas por ter feito o que eu gostaria de ter feito e não fiz. Então é interessante pensar nesse sentido também, sobre o limite das nossas necessidades. Então o que é que nós precisamos? Qual é a necessidade de fato que nos move? E aí eu volto àquela história daquele senhorzinho lá em um encontro espírita que disse: eu não tenho nenhuma necessidade. Temos necessidades profundas, necessidades que dizem respeito inclusive aos nossos sonhos. E se nós não tivermos mais sonhos, mais esperança, como diria Paulo Freire, então a vida perde o seu sentido. Não há mais sentido para a vida. Então nós temos necessidades que são profundas. E é interessante identificarmos isso. Eu tentei uma vez, aliás, tenho tentado fazer esse exercício. Não é um exercício fácil. Se nós pararmos um dia e fazermos assim, pegarmos ou até em uma plataforma digital, não é assim, mas pegarmos ao modo clássico a caneta, um papel, e aí então decidirmos enumerar as nossas necessidades. Primeiro todas as necessidades que vamos identificando e depois fazermos uma gradação daquela que vai da número 1, a mais importante, e a partir daí as demais. Então colocarmos em grau de importância e olharmos para essas necessidades e pensarmos como está a nossa vida. Então o que é que eu preciso mudar, o que é que eu não preciso mudar, se eu preciso cortar algumas, se eu preciso alterar a ordem. Há uma resposta espiritual para isso? Precisa, dita de uma forma generalizada? Não. Para dizer o que é necessário e o que é supérfluo, não existe uma resposta absoluta. Inclusive Kardec ele tenta fazer isso, porque ele vai dizer nas questões seguintes, eu li a 715, na 716 ele pergunta aos espíritos: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? A própria natureza não nos diz o que é necessário? Aí a resposta é o seguinte: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteram a sua constituição e criam para ele necessidades artificiais. Logo depois Kardec pergunta: que pensar dos... eu vou passar por essa aqui, que não é tão pertinente nesse caso, mas só para citar aqui o comentário que ele faz, que o próprio Kardec faz depois, ele diz: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Veja, nada tem de absoluto. A civilização, a gente pode dizer a cultura, criou necessidades que não existem no estado de selvageria, em estados considerados mais primitivos. E os espíritos que editaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Então, veja como é interessante esse comentário de Kardec a partir da relação com os espíritos. Ao falar, ao conversar com os espíritos sobre esse tema da necessidade, ele então pode aqui afirmar que o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Então nós vamos encontrar uma receita, uma normatização que vai nos dizer de uma forma geral, absoluta, o que é necessário e o que é o supérfluo. Mas vamos por um exercício do nosso bom senso e enriquecendo esse exercício de nossas reflexões através de nossas práticas e nossas buscas que se referem justamente à perspectiva espiritual da vida. Se eu entendo que o espírito existe, se eu entendo que a morte não põe fim a tudo que eu sou, então qual a repercussão que isso tem em minha vida? Diante das minhas escolhas, dos desafios também que surgem e que não são frutos necessariamente de nossas escolhas. Situações que acontecem, uma doença que pode surgir, um amor que acontece, uma nova situação no contexto de nossa vida social, às vezes uma situação não tão boa de desemprego, uma mudança no trabalho, a necessidade
de mudança mesmo em relação ao local onde vivemos, e a chegada de algumas pessoas em nossas vidas, há situações que acontecem que trazem consigo também novas necessidades. Se não temos uma resposta, como diz Kardec, considerando o ensinamento dos Espíritos, uma resposta absoluta, uma resposta geral, que nos indique o limite do necessário e assim nos ajude a distinguir o que é supérfluo, o que é necessário, o que é mais necessário, considerando os nossos anseios como espíritos, e o que fica de fato, o que vai constituir esse tesouro que não pode ser consumido nem pela traça nem pela ferrugem. Então, se não há respostas gerais, se não vamos encontrar essa precisão, podemos, é claro, encontrar alguns indicativos, podemos encontrar caminhos, podemos encontrar naquilo que já está presente e que constitui o campo de saber espírita, com as informações, com as reflexões, com os saberes que recebemos através das diferentes fontes mediúnicas, mas podemos também encontrar esse amparo, essa ajuda espiritual, e algo que naturalmente nós procuramos estimular através do exercício em nossas próprias práticas, em nossas práticas espirituais. Seja inclusive naquela mais simples, em nossas orações, mas quanto mais tivermos práticas, quanto maior for o nosso exercício, especialmente com esse propósito de fazermos dessas práticas um terreno fértil para recebermos as sementes da intuição, para termos os aprendizados necessários para a vida. E dessa maneira, como disse Sartre, podermos vamos dizer assim, saber o que fazer com o que a vida nos faz. Sartre disse assim, a questão não é o que a vida ou o que o mundo nos faz, mas o que fazemos com o que a vida nos faz. Essa é uma forma mais enriquecida, mais significativa de buscarmos em nossas práticas uma fonte de saber, uma fonte de transformação no despertar de nossas consciências. E assim nós vamos aproveitando as oportunidades que aparecem para descobrirmos as nossas necessidades, o que nos move e o que vai naturalmente sendo passível de mudar, de sofrer modificações. Há certas necessidades que podem estar presentes hoje, nós podemos mudar, nós podemos transformar e construir novas e melhores necessidades que sejam mais propícias ao nosso bem-estar e ao bem-estar de quem estiver à nossa volta, como um bem coletivo, como um bem comum. E às vezes isso está nas coisas mais simples da vida, nos acontecimentos que estão muito mais próximos e constantes do que costumamos pensar. A mudança se deve muito mais à nossa forma de olhar, para assim nos sentirmos diante do sagrado, nas pequenas coisas, para nos sentirmos em Deus e podermos dizer, como o apóstolo nos Atos dos Apóstolos, dizer: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então eu vou parar por aqui com essa nossa breve reflexão, com o desejo de que tenha de alguma forma sido vou dizer produtiva, enfim, de que tenha bons resultados. É um desejo do coração, é algo que vem do coração, e não custa nada a gente desejar o bem em relação inclusive ao que a gente faz e que toca o outro, que toca quem está ao nosso lado, à nossa volta, com quem estamos compartilhando nossas vidas. Então esse é o nosso desejo. Agradeço de todo o coração o convite e até a próxima. Beijo no coração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve
desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor,